Bom, essa comunicação ela procura aproximar dois trabalhos. Um é o Crônica de um Verão, do Jean Rouch e Edgar Morin, e o outro é o Jogo de Cena, que é do Eduardo Coutinho, um documentarista brasileiro, e é perceptível no Eduardo Coutinho uma influência muito forte do Jean Rouch. E nos dois filmes é possível se extrair um modo especial de comunicar, tanto no sentido do cineasta, do diretor, que sabe como ouvir aqueles que ele quer retratar nos seus documentários, quanto na comunicação que se estabelece com o público que vê o filme. Há uma comunicação efetiva, especial, e eu acredito que isso ocorre por alguns recursos que são usados nos dois filmes, né? Então é desses recursos que convergem, que são comuns nos dois filmes, que eu gostaria de falar. Então, começando Crônica de um Verão, um filme bastante conhecido, mas vale a pena falar um pouquinho mais a respeito dele, né? Do Jean Rouch, do Edgar Morin. Ele é um filme da década de 60, de 1961, e o Morin, além de trabalhar com o Jean Rouch, ele faz toda uma análise do filme e das técnicas usadas pelo Jean Rouch. E ele fala que se trata de um cinema típico de um cineasta mergulhador, porque é um cineasta que vai fundo no cotidiano das pessoas que ele resolve filmar. Ele se mistura com esse cotidiano de modo que ele traz à tona esse cotidiano, iluminando. Então trata-se de um mergulho no cotidiano dos personagens que faz emergir ao mesmo tempo um universo particular. Ele traz questões que são muito particulares, muito pessoais, muito próprias de cada indivíduo, mas ao mesmo tempo isso acaba levantando uma série de questões universais, sobretudo pelo mote que norteia o filme, que é uma pergunta que é feita a todos os entrevistados, que é: você é feliz? E a partir das respostas ele vai desdobrando cada vez em camadas mais profundas as angústias de todos nós, que são angústias comuns. Essa possibilidade de mergulhar no cotidiano dos personagens, segundo Morin, ela se faz por uma poética específica do filme, que é a possibilidade, na época, de se usar uma câmera 16mm com uma equipe mínima, e isso facilitava que a equipe se deslocasse, se misturasse com os entrevistados, sem uma ostentação muito grande do equipamento e da própria equipe. Então isso, de certa forma, dava uma naturalidade maior para os personagens que eram entrevistados. O Morin também fala que a partir desse cinema verdade, que na época era tido como um novo cinema verdade, possibilita-se também um cinema fraternidade. E por que um cinema fraternidade? Porque nós nos reconhecemos como público nas questões que são colocadas ali. Nós nos identificamos, há uma identificação muito grande com as questões pessoais que viram questões universais. Produz-se ali uma espécie de sociodrama, de psicodrama coletivo, pelo fato de que a experiência é uma experiência coletiva, com a equipe participando ativamente também das discussões no filme. Portanto, em alguns momentos o diretor acaba virando um personagem, a equipe técnica, quem capta o som, também acaba se misturando às entrevistas, dando depoimentos. Portanto, a equipe é parte fundamental do documentário, não apenas como equipe, mas também como personagem. O Morin fala sobre duas formas importantes de captação de imagens que vão servir para essa maior naturalidade dos personagens na hora de dar os seus depoimentos, que é a comensalidade. O que seria essa comensalidade? Eles preparam jantares, almoços, com boa comida, regados a bom vinho. Então aquilo faz com que as pessoas mais naturalmente comunguem e se desinibam e se soltem e falem mais, né? Sempre que há uma boa comida, uma boa bebida e as pessoas conseguem se congregar, há uma espécie de comunhão em que eles ficam mais soltos para falar. E a pedrovisão, né, que é a câmera acompanhando as pessoas caminhando pela cidade. Então, ao mesmo tempo, o personagem é o personagem humano, mas a cidade é também um personagem.
há um estudo, né, em 3 níveis, que seriam o da vida privada, o da vida interna e subjetiva, das questões pessoais, internas, e do trabalho, das relações sociais e a história atual. Então, tudo isso a partir daquela pergunta: você é feliz? Em relação à estética, o enquadramento segue o evento, não necessariamente aquele que dá o depoimento. Por isso, em alguns momentos, quem está falando não é quem está enquadrado na imagem. Às vezes alguém está falando, está dando depoimento do personagem, mas quem é enquadrado é o próprio diretor, porque ele se comoveu de tal maneira com o depoimento que a imagem enquadrada do diretor é mais emocionante naquele momento. Então o cineasta também tem que ter essa sensibilidade de um bom comunicador no sentido de captar o tempo todo onde é que está a imagem mais forte. Aí já passando para o Eduardo Coutinho, o filme que eu abordo é O Jogo de Cena, que foi um filme de 2007. O Coutinho ele colocou num jornal no Rio de Janeiro um anúncio ao qual 83 mulheres atenderam, e ele convidava mulheres que tivessem uma boa história que viessem e contassem uma história para ele. Isso no Teatro Glauci Rocha, no Rio de Janeiro. Curiosamente, o teatro muito parecido com isso aqui, umas poltronas vermelhas. Ele toma esse depoimento das 83 mulheres, 23 são selecionadas e entre elas ele coloca algumas atrizes, algumas famosas, outras nem tanto, algumas são reconhecidas pelo público, outras nem tanto. E a partir daí ele já começa a tecer um jogo entre a ficção e a realidade. Tá, que não dá para ver muito bem, mas as poltronas vermelhas, o teatro é um teatro vazio, e só se vê no filme, não tem trilha nenhuma, né? Só se vê o Coutinho, a mulher que dá o depoimento e as poltronas vermelhas ao fundo, mais nada. Então no Jogo de Cena, o que se tem ali? Uma trama de narradoras personagens. Essas mulheres contam histórias da sua vida, do seu cotidiano, e esse contar histórias, essa memória oral que ele resgata, ela é reforçada por esse minimalismo do cenário, que não existe, né? É só o teatro nu, a trilha que também não existe, então se ouve mais a respiração ofegante, a pontuação da fala, o centro mesmo, o foco de atenção vai para a fala, para a narrativa em si. E o Coutinho, ele tem uma habilidade enorme em ouvir, em entrevistar, em tirar coisas profundas das pessoas. Portanto, eu acredito ao Coutinho a característica de um narrador regente, como se fosse capaz de orquestrar aquelas vozes todas e ir juntando o que elas têm de convergente, o que elas têm em comum. Ele é um narrador onipresente, porque a voz dele o tempo todo aparece, perguntando, retrucando. Em alguns momentos ele se torna personagem, porque ele se deixa inquirir pelas personagens. E isso acaba virando metalinguagem, porque ele faz o documentário mostrando como faz o documentário, né, de que modo ele constrói isso. Em uma das entrevistas, ele é questionado por uma das entrevistadas, que pergunta se ele assistiu ao filme Procurando Nemo. E ele fala: não assisti, não gosta desse cinema comercial, né? O senhor é um diretor de cinema cabeça, né, que é o cinema cinecult. Aí ele fala: não é isso. Não, eu sei que não é isso, mas esse filme é muito interessante. Ela começa a fazer toda uma análise do filme, trazendo o Procurando Nemo como um filme arquetípico na relação pai e filho. E ela passa horas ali analisando o filme. Então ele dá voz para que a própria personagem faça metalinguagem também. O cotidiano, nas duas obras, acaba iluminado, né, e surpreende, porque de singular que ele revela-se comum, né, e ao mesmo tempo de prosaico ele se faz poético. Então aquilo que ninguém repara, que é o banal, que é o que todos os dias acontece, a gente não percebe muito, que pode ser algo que venha a acontecer com qualquer um de nós, acaba virando uma coisa poética pela iluminação que o Coutinho dá aqui.
Então aqui uma cena, né, em que Coutinho entrevista uma atriz. E nesse processo com as atrizes, alguns depoimentos são interpretados pelas atrizes. As atrizes que são conhecidas a gente consegue perceber, né, quando é ficção, quando é a narrativa documental mesmo. Agora, em algumas situações não, porque ele coloca também atrizes não conhecidas. Então, o tempo todo o que se faz é esse jogo. A gente não sabe o limite entre o que é real e o que não é real. Aí a Fernanda Torres, né, que é bastante conhecida também, num determinado momento ela para de interpretar e começa a dar depoimentos porque ela é questionada pelo Coutinho sobre o próprio modo de compor um personagem. Então, mais convergências aqui entre os dois filmes. Quando o cotidiano é apresentado de forma poética, esse cotidiano que é simples se torna complexo. E aí ele pode ser experimentado, percebido, criticado e transformado. Há nos dois filmes a reflexão sobre a experiência de estar vivo. O que é estar vivo para cada um de nós? E também nos dois filmes nós temos a possibilidade do documentário como uma experimentação da linguagem, ou como metalinguagem. Enfim, né, são filmes que permitem entender que o método se faz em processo e que a comunicação é um evento transformador. Né? Aqui eu uso uma citação do professor Ciro Marcondes, já que depois dela, a comunicação efetiva, nada restará igual, quer sejam os diretores, os atores ou os espectadores. É algo que passa e transforma todo mundo que participa do processo, ninguém consegue ficar igual. Quer depois de dar um depoimento para o Coutinho, quer depois de assistir a um filme dele, quer ele mesmo, né? Porque ao mesmo tempo em que ele atinge as pessoas das quais ele colhe o depoimento, ele também é atingido por elas de alguma maneira. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Essa coisa da realidade da ficção, do imaginário, por parte da experiência do consumidor. Porque tanto na fotografia quanto no filme, está colocado isso, que ora a atriz está interpretando, ora ela. Então, se o público talvez goste de ser enganado, não sei, né? Essa coisa do melhora a manipulação. Eu acho que no caso do Coutinho, ele faz um contrato com o público e ele já antecipa essa trapaça. Ele fala, olha, isso aqui é um documentário, né? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso aqui é um documentário não é a realidade. Mesmo um documentário não é a realidade, ele é uma representação da realidade. Porque ele já tem ali o fatiamento que é o olhar do cineasta. Por mais que aquelas pessoas estejam ali muito naturais dando os seus depoimentos, elas sabem que elas estão contracenando com uma câmera. Então alguma coisa pode ser supervalorizada. A gente já faz isso na memória, né? A narrativa é uma atualização da realidade que vira uma nova realidade, porque a narrativa sempre acontece no presente. E esse presente, às vezes, pinta a memória com outras cores. Algumas coisas se negligencia, outras se exacerba. E ele deixa isso muito claro, ele deixa vazar o microfone, né? A equipe de som aparece, desaparece, ele chama a atenção de alguém que está fazendo barulho lá no fundo. O tempo todo ele quebra essa intimidade. A gente entra numa intimidade muito grande com as depoentes e ele vem e quebra isso quando ele aparece com a pergunta. E quando ele coloca as atrizes, você tem certeza de que o que a atriz está fazendo é ficção. Só que de repente ele faz uma pergunta para a atriz e ela começa a contar a respeito de algo da vida dela, né, que é o que a Fernanda Torres faz, né? Ela conta de uma experiência que ela teve num centro de candomblé que não tinha nada a ver com as narrativas que ela estava interpretando das entrevistadas que foram lá para os seus depoimentos no teatro. Então por isso é um jogo de cena. Ele quer dizer que toda narrativa é um jogo, toda narrativa é uma construção. E nesse jogo faz parte o diretor, o personagem e o próprio público. Você entra no jogo, você compra
essa ideia do jogo e joga junto. Né? E naquele momento não importa o que é realidade e o que é ficção, importa o que a narrativa traz, o que ela representa e o que ela possibilita de experiência naquele momento.